Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho à tribuna hoje para tratar de dois assuntos importantes para o nosso Estado. Um diz respeito ao futebol. Ontem, mais uma vez, fomos surpreendidos com uma mudança de regra no campeonato maranhense. Já, por incrível que pareça, pasmem os senhores, às vésperas da final do campeonato, dos dois jogos finais, a Federação Maranhense de Futebol resolveu proibir a realização do último jogo, que seria no município de Barra do Corda, alegando que o Estado tem capacidade inferior a 2 mil presentes, a 2 mil torcedores nas arquibancadas. Essa medida não teria nenhum problema, não fosse ela baixada já às vésperas dos jogos. Na prática, o que é que significa? Que a torcida do Cordino, ao invés de assistir ao jogo lá na Barra do Corda, vai ter que se deslocar até Imperatriz. Ou seja, prejudica a torcida, prejudica o clube, numa medida que deveria, numa regra que seria totalmente legítima se tivesse sido anunciada antes do início do campeonato. Da forma que foi anunciada, parece algo casuístico e dá a entender de que tem por objetivo prejudicar um dos times que estão participando, disputando a final do campeonato. É triste ver o futebol maranhense ainda com este tipo de situação, que, se não é má-fé, é absoluta bagunça. Tenho certeza que é causa a todos indignação, e isso aqui não é um protesto nem de longe contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa está no seu papel, chegou à final, vencendo o segundo turno, tem um elenco que, inclusive, o coloca como favorito na final do campeonato, embora só se saiba quem vai ser o campeão após jogadas as duas partidas, mas certamente o Sampaio não precisa desse tipo de expediente que a Federação Maranhense de Futebol adotou para que possa vencer o Campeonato Maranhense. Tenho mais certeza ainda que o presidente, nosso querido deputado Sérgio Frota, se for consultado sobre esse assunto, certamente vai dizer que é contra, que preferia que fosse e prefere que sejam realizados os jogos, o primeiro aqui, como está já marcado, no Castelão, e o segundo em Barra do Corda. Assim deve ser o campeonato e assim é a forma mais legítima de acontecer. Qualquer coisa fora desta regra vai deixar claro que existem interesses outros que vença o melhor. Concluído este assunto, registro agora a importante audiência que tivemos ontem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, onde fomos tratar do risco de extinção de várias zonas eleitorais na capital e no interior do Maranhão. Uma audiência, deputado Brade, Vossa Excelência, que tratou deste assunto na tribuna e até propôs audiência pública sobre o tema, uma audiência que teve resultados concretos, uma ampla e apartidária mobilização. Lá estiveram 2 deputados representando a Assembleia, eu estava lá acompanhado do deputado Glaubert Coutrin, estavam os deputados federais Rubem Júnior, nosso coordenador da bancada, o deputado federal Everton Rocha, o deputado federal Juscelino Filho e o deputado federal Valdir Maranhão. Também prestigiou o Maranhão o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, além do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, o juiz Ângelo Santos, e o presidente da Associação do Ministério Público, o promotor Tarcísio Bonfim. Também estava lá o Procurador-Geral de Justiça, doutor Luiz Gonzaga. Enfim, um evento de grande importância. O ministro Gilmar Mendes nos recebeu com muita presteza
Ele disse que esta portaria que foi transformada em resolução do TSE era de fato necessário para corrigir algumas distorções em alguns estados, como o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que apesar de ter uma população menor do que o estado de São Paulo, tem mais zonas eleitorais hoje do que o estado de São Paulo, mas nos disse que compreende as particularidades do Maranhão. Explicamos a questão geográfica, essas particularidades do Maranhão e o desconforto que isso provocaria no usuário da Justiça Eleitoral, que para ter acesso à zona, em alguns casos, teria que viajar 150, 200 quilômetros, o que seria muito ruim. Afinal de contas, o objetivo é que a Justiça esteja cada vez mais perto do usuário do seu serviço. Assim, ele nos pediu, finalmente, que formalizasse o que nós apresentamos como sugestão de alteração na resolução para que o Maranhão não tenha os prejuízos que está na iminência de ter, e assim nós o fizemos. Ontem mesmo foi elaborado um documento assinado por todos os presentes à reunião e já protocolado no TSE. A nossa expectativa é de que, em breve, o TSE aprecie essa sugestão e que possa acatar. Enfim, foi uma audiência onde nós tivemos a oportunidade de expor e ali mostrar que determinadas causas, elas não têm lado político ou cor partidária. Ali estavam todas as instituições envolvidas neste tema, brigando pelo Maranhão, e a nossa torcida e a nossa expectativa é de que tenhamos êxito e que essa resolução ela não prejudique o Maranhão, que pelo menos os municípios do interior, onde a locomoção é mais difícil e as distâncias entre uma zona e outra são maiores, possam ficar fora dessa resolução para a tranquilidade das populações. Foram muitas as manifestações, desde cidadãos comuns que tiveram a oportunidade de falar comigo, por exemplo, sobre essa possibilidade, até os prefeitos que se ocuparam com esse tema, se preocuparam, vários juízes também se manifestaram, o presidente do TRE, desembargador Raimundo Barros, esteve aqui na Assembleia também manifestando preocupação com relação a esse tema, e a expectativa é de que essa grande e apartidária mobilização traga efeitos concretos para o Maranhão. Muito obrigado.